Olá, hoje em dia todo mundo sabe que se você tem um negócio e você não aparece na internet, você está fora do mundo globalizado. Então, a internet é hoje o grande canal onde todo mundo está, é a grande cidade, a grande praça onde todo mundo está oferecendo seus produtos e serviços e você não pode ficar de fora dessa. Então, o portal, o site, ele é um dos instrumentos utilizados dentro do ambiente virtual para onde vai o fluxo de pessoas que você vai direcionar através de propagandas, seja no Google, Facebook, Instagram. É no site onde a pessoa vai encontrar os seus produtos, os seus serviços esclarecidos de forma bastante ampla, né? Você pode fazer, por exemplo, uma live no Instagram e anunciar o endereço do seu site, ou botar lá o QR Code do seu site, onde você vai estar vendendo seus produtos e tal. E no Google também, no Google, Facebook, enfim. Se você não tem um site, você realmente está fora dessa grande praça de negócios que é a internet. Todo mundo hoje tem um celular na mão, todo mundo hoje tem um notebook, um computador, acessa numa lan house. Então, assim, a grande massa do povo brasileiro está na internet e você precisa estar lá também. Hoje eu vou falar, do processo de criação de um site, como que a gente cria um site, como a gente coloca esse site no ar e vou deixar claro também para você, além de todo o processo que é, né, a construção do site, quais são os custos envolvidos e como a gente pode fazer para fechar essa parceria para que eu desenvolva o site da sua empresa, tá? Então, primeira coisa a pensar é que, assim, quando você quer contratar alguém, um freelance como eu, ou uma empresa para fazer um site, você vai ter alguns passos que você precisa dar antes que haja a construção do site. Eu dividi aqui em três passos, espero explicar para você como é que vai funcionar, como é que vai acontecer o processo de criação do site a partir desses três passos. O primeiro desses passos é a questão de como vai se chamar o seu site, tá? Importante você notar, entender que o domínio ele é o nome do site criado na internet. Então, primeira coisa, como é o nome da sua empresa? É, por exemplo, Mercearia Alves, Mercearia João de Deus, mercearia isso, mercearia aquilo. Mercadinho, farmácia isso, farmácia aquilo. Ou então uma prestação de serviço, né? Você tem aí uma imobiliária, por exemplo. Você é um corretor de imóveis, né? Ou você tem uma clínica odontológica, uma clínica de exames laboratoriais. Ou você tem uma loja que vende acessórios para celulares, enfim, o seu negócio, qual é o nome do seu negócio. Isso vai se chamar domínio, tá? E esse domínio é o nome do seu negócio. Para você obter esse domínio, você precisa fazer um registro. Esse registro é feito através de um registro nacional ou internacional. O mais conhecido é o .com.br, por exemplo, meu nome, abimaelborges.com.br, seria minha identidade no site, seria o meu endereço, tá? E o Abimael Borges é o meu domínio. O .com.br é a designação do serviço que eu presto, da atividade que eu faço. .com significa comércio, tá? Comércio aí dividido em produtos e serviços. E o BR significa que esse site está registrado para o Brasil. E se você colocar somente o .com, ele é um domínio internacional. Ele não é registrado no Brasil, ele é registrado em uma empresa fora do país, tá? Então, é isso, fazer o registro e a questão da identidade, né? O domínio, ele também é a sua identidade online. Então, todo mundo vai te reconhecer lá. Se você entrar, por exemplo, polishop.com.br, você vai ter lá a identidade, né, que é o nome Polishop, é uma logomarca, é uma identidade daquele site.
Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente vai definir. Não é das coisas mais essenciais, mas, por exemplo, muita gente não reserva o seu nome, o seu domínio, e aí quando cria sua loja, tem sua loja física e tal, e quando vai procurar na internet para colocar a sua loja na internet, vai descobrir que aquele nome já está registrado, já é de outra pessoa, e aí você compra o domínio na mão dessa pessoa, se essa pessoa já usa, é uma marca registrada e tudo, ela não vai ter mais condição, você não vai ter mais condição, você vai ter que mudar a sua marca, tá? Então é importante você ter, se você já tem uma loja, compre o seu domínio, reserve o seu domínio e mantenha lá. Esse processo de compra de domínio também é um serviço que eu faço aqui, né? Está incluso dentro do pacote que eu vou oferecer para você aqui. Outra coisa é a hospedagem, né? Você pode imaginar que um site na internet ele é a mesma coisa de uma casa, de um imóvel, tá? Então, o que, que é o domínio para um imóvel? Seria o endereço do imóvel, né? O número da sua casa tem que ser um número único, né? Se no seu bairro tiverem dois números iguais da casa, você vai ter um problema com com a chegada de encomendas na sua casa, não é isso? O correio, outras transportadoras não vai saber qual dos dois números é a sua. Então, por isso que é único. Seu endereço é só seu. Ele vai designar só a sua localização. O domínio é a mesma coisa. Agora, a sua casa, além dela ter um endereço próprio, ela está em um terreno, né? A casa está construída num terreno. É o que a gente chama de hospedagem. A sua casa está hospedada naquele terreno, naquele espaço. A hospedagem, como é que funciona? A questão da hospedagem. A hospedagem é o seu local na internet, tá? É onde você vai estabelecer o seu local, fixar o seu local, tá? Então, é onde também você guarda os seus arquivos. É onde também você guarda assim, imagens, textos, vídeos, né? O site inteiro ele está guardado em um local que a gente chama, ele está hospedado. Por que essa questão de hospedagem? Porque, na verdade, você não compra um espaço na internet para ser seu, a menos que você seja dono de um servidor, né, de uma empresa de serviço de internet, que você vai armazenar outros arquivos lá. Então, por exemplo, o Google ele já tem um espaço que é dele. O Google tem um espaço próprio para ele, né? Existem diversas outras empresas que têm espaços próprios. Mas assim, isso é muito caro para você manter um espaço só seu na internet. Você pode alugar espaços na internet, que é mais fácil, mais simples e mais barato. Aí você vai fazer o quê? Você vai alugar uma hospedagem, ou seja, um local na internet onde você vai colocar os seus arquivos de texto, de imagens, de vídeos, né? O seu site, um, dois, três, quantos sites você quiser. Você vai colocar dentro de uma hospedagem. Isso aqui é um processo que a gente faz também, que a gente disponibiliza também dentro desse pacote. Claro que a hospedagem, digamos assim, o hotel, né, o local na internet não é meu, né? Esse é um serviço terceirizado. Tanto o domínio quanto a hospedagem são serviços terceirizados que você precisa contratar para criar o seu site. Outra coisa são as ferramentas. Eu crio meus sites aqui utilizando uma ferramenta chamada WordPress, né? O WordPress vai ser mais ou menos o sistema operacional. Se o site fosse uma casa, como eu estou dando exemplo, o sistema operacional, ou o WordPress, nesse caso aqui, que é o que eu uso, ele seria as ferragens, né? Seria as colunas, o fundamento, né? Então esse seria o que? O WordPress seria talvez as paredes ainda, né? As paredes dessa casa. E o sistema de construção da aparência do site é um outro sistema que eu uso que se chama Elementor Pro. É o sistema de construção. Se a gente fosse colocar mais uma vez nessa analogia da casa, o Elementor Pro seria o quê? A imagem da casa, o design, né? Seria o quê? A pintura, a fachada, aquilo que a pessoa vai ver. Quando a pessoa olha para o seu site, ela não vê o WordPress, né? Mas ela sabe que o WordPress está ali. Ela não precisa saber que o WordPress está ali, mas
o sistema por trás dela que está segurando toda aquela estrutura é o WordPress. O Elementor ele vai dar apenas a aparência do site, tá? E outra coisa são os complementos. Por exemplo, o que a gente chama de plugins, né? Por exemplo, você quer colocar uma janela diferente na sua casa. Na vida normal desse exemplo, você vai lá e compra uma janela diferente, manda fazer, manda colocar na sua casa uma porta diferente, uma janela diferente, uma lâmpada, um lustre diferente. Você começa a caprichar nos móveis da sua casa, colocando, ajeitando. Então, como é que a gente faz essa construção dentro do seu site? Através dos plugins. Por exemplo, eu quero fazer eu quero colocar o WhatsApp para o meu cliente entrar no meu site e já encontrar meu WhatsApp e falar diretamente comigo. Eu faço isso por meio de quê? Por meio de um plugin. Eu quero um formulário de contato que o meu cliente, quando ele entrar no meu site, ele preencha lá os dados dele e esse e-mail, ele manda um e-mail para mim ou vá direto para o WhatsApp através desse formulário de contato. Ou então eu quero fazer um formulário para eu coletar e-mails para poder fazer propaganda depois, né? É chamado de leads. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso por meio de um plugin. Então, os plugins são os complementos ou as ferramentas, parte das ferramentas utilizadas para a construção do site, tá? Então, esse é o primeiro passo, né? Um passo muito importante, sem o qual o site não tem como ser estruturado. Então, vamos entender agora o segundo passo, tá? O segundo passo, a gente vai fazer o quê? A gente já definiu lá a hospedagem, a gente já definiu o domínio, as ferramentas que vamos utilizar. Aí a gente vai fazer o planejamento, tá? Planejamento. O que vai se definir no planejamento? Por exemplo, quantas páginas vai ter o seu site, né? Ele vai ter uma página de quem somos, institucional, ou uma página de contato. Né? Você pode colocar inúmeras páginas e com conteúdos diferentes. Né? Depois vem a geração de conteúdos. Os conteúdos, os textos, as fotos, os vídeos, têm que ser produzidos por alguém. Não é essa a minha tarefa. Eu não trabalho com a produção desses conteúdos. Você precisa ter esses textos prontos. Eu posso até auxiliar, né? Mas os conteúdos já devem vir prontos de você. Então você tem os textos que você quer colocar, né? Artigos, criar um blog, por exemplo, colocar notícias e tal, mas essa produção de conteúdo é sua. A minha parte é fazer o suporte onde esse conteúdo vai aparecer, tá? E a questão de logomarca também é uma atividade que você vai fazer. A sua identidade dentro do site, você precisa desenvolver antes de começar a construir o site. Então tudo isso aqui já vai ter que estar pensado. As imagens para o site, por exemplo, a gente já tem que definir antes como é que essas imagens vão ser produzidas, por exemplo. Você vai tirar foto da fachada da sua loja, você vai tirar foto do pessoal, né, na sua loja. Você quer vídeo, você quer apresentar de uma forma mais pessoal, assim, o vídeo do seu trabalho, do seu serviço, do seu produto. Você vai produzindo todos esses conteúdos, tá? Aí tem que ter um planejamento bem feito, que é para poder a gente ter menos tempo na execução do trabalho. O outro passo importante é a questão do design, né? A gente vai criar a identidade visual do seu site, pensando, por exemplo, quais são as cores que o seu site vai ter. O seu site é um site mais voltado para a questão de saúde, geralmente ele é mais verde, ele é mais azulzinho claro, ele é mais claro, né? São cores claras, geralmente, que a gente vê, que a gente faz e que a gente vê na área de saúde. Né? Algumas farmácias elas têm a cor mais vermelha, um azul mais forte, enfim. Escritórios de advocacia, por exemplo, são cores mais sóbrias, né? Mais pegada ali para o cinza, para o vinho, cores mais sóbrias, menos colorido. Mas se é uma escola infantil, por exemplo, você vai desenvolver, você vai ter cores mais chamativas, né? Mais animadas e tal, para chamar mais a atenção do público para o qual é direcionado o seu site. E aí você vai desenvolver esse estilo, né? Esse estilo geralmente já é com base naquilo que você já tem. Se você já tem uma logomarca, por exemplo, a gente vai trabalhar pensando naquela logomarca, né? Desenvolvendo as cores, o formato, as fontes, de acordo com
aquele estilo. E aí a gente monta o design do seu site. Outra coisa que aí depois desse design pronto, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a construção das páginas, né? Cada página com as suas peculiaridades. Tipo, página de contato, vai ter lá o mapa, né, do Google para a pessoa localizar, vai ter seu endereço, vai ter um número de telefone, de WhatsApp, vai ter um formuláriozinho de contato que vai cair no seu e-mail ou que vai cair no seu WhatsApp. Enfim, a construção dessa é a página de contato. Mas pode ter a página Quem Somos, ou a página Nossos Serviços, ou a página Nossos Produtos, Nossa Loja, enfim. É você que escolhe quais as páginas. O legal é você fazer uma pesquisa, ver sites semelhantes ao que você quer, e você pegar lá um modelo e entender melhor aquilo que você quer colocar no seu site, tá? Aí a gente vai fazer os links, né? Linkar cada página dentro do site, os formulários, criar e-mails, né? Próprio com a sua identidade, com o nome, por exemplo. Se o site fosse com o meu nome, Abimael Borges, eu colocaria contato@abimaelborges.com.br. E diversos sites são assim, né? A sua identidade, o seu e-mail, ele vai passar a ser um e-mail pessoal, profissional, institucional, um e-mail. Mas claro que você pode colocar dentro do seu site e-mails do Hotmail, do Gmail, enfim, você pode colocar. Mas aqui na nossa proposta você já sai com os seus e-mails criados, os e-mails institucionais da sua empresa, né? Sempre vai ser assim, por exemplo, contato@suaempresa.com.br, se for esse o seu domínio, tá? Então esse aí é o segundo passo. Depois a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo, a gente tem o quê? Para você utilizar, por exemplo, você quer ter a liberdade de colocar sempre um post, né? Uma notícia nova. Então eu vou deixar o seu site adaptado para que você entre no seu site, coloque a sua notícia, só você vai ter a senha, só você vai conseguir acessar lá e você vai criar seus posts lá. Então você vai colocar seu conteúdo, imagens daquele post. Então você vai ter esse treinamento. E como é que a gente vai fazer esse treinamento? O treinamento vai ser feito via Meet online, né? A depender da distância que nós estivermos, a gente não vai ter como se encontrar pessoalmente. Ou eu também vou disponibilizar com um acesso exclusivo somente para você nosso curso de manutenção do site, né? Onde eu explico cada detalhe do seu site, né? Para que você... Esse curso é genérico, né? Ele é para os sites que são padrão do WordPress. Então, você vai ter acesso a esse curso, porque, por exemplo, se você... eu quero tirar uma dúvida aqui, mas eu não vou ter tempo agora de entrar no Meet, eu não vou ter tempo de ligar para o construtor do site, o desenvolvedor, eu vou precisar tirar essa dúvida aqui agora. Aí você entra lá no nosso curso, vai ter várias aulas com temas genéricos, temas que vão poder te ajudar. E aí é bom você entrar quando você tiver já com o site em mãos, depois do treinamento ao vivo que nós fizermos. Aí você já entra no curso porque você vai ver temas lá que são relacionados a coisas que você vai ter dúvida no dia a dia. E com o passar do tempo, a partir das suas dúvidas, eu vou colocando mais vídeos explicando para que você... eu ouvi naquele dia, mas eu não entendi direito. Mas você vai lá no curso, tá lá o vídeo que eu fiz explicando aquilo. E a mentoria, né? A mentoria é a gente ficar acompanhando. Na verdade, não era nem... A palavra aqui certa não seria nem mentoria, mas seria mais essa questão aqui da manutenção, né? A manutenção do seu site, né? Como é que a gente vai fazer essa manutenção? Um site, ele mais uma vez trazendo o exemplo de uma casa que você deixar ela abandonada, o que vai acontecer, né? As coisas vão começar a perder a resistência, por exemplo, a fiação pode envelhecer, né? As paredes começam a rachar. Se você não tiver manutenção, obviamente você sabe que as coisas não vão acontecer, não vão continuar como eram antes. Então um site também é assim, o site precisa de manutenção, né? Todo dia sai uma tecnologia nova, a gente precisa atualizar, todo dia tem uma novidade que a gente pode adicionar ao site, né? Então assim, a gente não pode deixar criar o site e largar lá abandonado, não é assim que funciona. O site tem que ter manutenção.
Então a gente tem uma proposta de uma taxa de manutenção mensal, onde uma vez por mês a gente vai entrar no seu site. Isso independente da questão de você estar publicando novidades lá. Por exemplo, você coloca um produto novo, você quer divulgar uma coisa nova, você vai ter como entrar no seu site e colocar qualquer dia, qualquer hora, você vai fazer isso. Eu estou falando de uma manutenção mais técnica, tá? De uma análise mais técnica, mais profunda do seu site. Verificar se ele está tendo ataques de hacker, verificar se ele tá, a segurança dele está em dias, verificar se diversos aspectos, né, técnicos que você precisa estar verificando sempre e estar dando manutenção. Então é importantíssima a parte da manutenção. Aí você se pergunta, mas você vai criar o meu site, como é que a gente vai fazer? No plano básico, eu tenho um plano básico, eu já trago o valor aqui para você. Eu incluo aqui um plano básico, o total é de R$ 2.594,47, mas aqui já está num plano básico, incluindo o seu domínio, você não vai pagar nada durante um ano, isso aqui é um valor anual, o seu domínio já está incluso, a sua hospedagem já está incluso. Claro que se você quiser hospedar em uma hospedagem sua, que você já tem ou que você queira comprar, você pode fazer isso à parte, mas aqui já está incluso também a hospedagem do seu site. Fora isso, da hospedagem tem aqui a taxa de criação do site, né? O serviço de criação do site, e também aqui já está incluso o valor de uma manutenção do seu site durante 12 meses. Então, durante 12 meses, você depois que pagou esse valor aqui, você não vai se preocupar com uma manutenção mensal. A menos que você queira mudar completamente seu site, queira fazer uma coisa totalmente nova, aí a gente conversa, a gente analisa e vê a possibilidade e faz um preço camarada. Mas esse valor aqui é o valor para você criar o seu site, uma vez criado, aí fazer a manutenção desse site durante 12 meses. Ah, finalizou os 12 meses, eu tenho que pagar novamente essa parcela? Não essa parcela toda. Você vai renovar agora, porque se seu site já está criado, você não precisa me pagar mais a taxa de criação do site. Então aqui vai reduzir significativamente. Mas assim, você vai ter uma taxa, né? Eu não calculei aqui agora, mas você vai ter uma taxa de seu domínio precisa ser renovado, a sua hospedagem precisa ser renovada e as taxas de manutenção precisam ser renovadas, né? Porque aí a gente vai ter mais um ano pela frente, vai ser um valor menor que esse, mas vai ser um valor, né, que depois aqui eu posso calcular e trazer para vocês. Agora, aqui a questão da assinatura ou parcelamento, né? A gente pode pega esse valor todo, no primeiro ano vai ser esse valor já nesse ritmo que está aqui, né? Para o plano básico. Então, você pode fazer assim, assinatura, dividir ele aqui em 10, 12 vezes, né? No cartão de crédito ou no boleto bancário. No boleto é somente para 10 vezes, no cartão de crédito pode ir até para 12 vezes, tá? E à vista tem desconto, tem um desconto aqui que a gente aplica de 10% para você fazer o seu site, fechar o seu site com a gente hoje, tá bom? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado e eu estou à sua disposição para a gente conversar e fazer uma proposta, tá bom? Valeu, forte abraço e até a próxima.